Oi pessoal, continuando a restauração do nosso frequencímetro Labo modelo F6, chegou a hora de resolver o problema do ruído que ele estava apresentando quando sintonizava a frequência. Para aqueles que ainda não viram, pode olhar o vídeo anterior aí, o primeiro, o segundo vídeo dessa série, deve estar aí também na playlist. Quando nós testamos esse gerador no modo original, como ele estava, mesmo antes de abrir ele, né? E o que a gente tem aqui, então, é um ajuste da frequência que a gente deseja que o gerador envie aqui para a saída, né? Para poder injetar a via ponteira lá no rádio, no receptor, enfim, naquilo que eu quero que receba essa frequência que eu vou ajustar, né? Como exemplo, a frequência da FI do rádio, né, os 455 kHz. Então, o que ele faz aqui, ele usa um capacitor variável, né, e eu vou pedir ajuda do esquema aqui para exemplificar isso, né, então ele usa um capacitor variável e usa bobinas fixas, que são comutadas aqui pela chave de ajuste de faixa de frequência, né, como eu disse lá no vídeo anterior. O que acontece então? O que o circuito faz é um ajuste, né? Um ajuste que ele faz usando o capacitor variável, que na verdade são dois capacitores variáveis. Ele tem aqui um circuito ressonante, né? Porque tu tem aqui um capacitor que varia a capacitância pelo usuário, e depois aqui da chave de comutação, num dos estágios da chave de comutação, né? Você encontra bobinas, né? Bobinas, e ainda tem trimmers aqui para ajustar, fazer o ajuste fino dessa frequência aqui que se deseja, né? Mas o que acontece então? Quando você comuta a chave, o circuito coloca então esse capacitor variável em paralelo com a bobina daquela faixa que você escolhe, e você então aqui tem um circuito ressonante LC. Bom, mas o que acontece? O capacitor variável que é responsável por isso, ele estava com problema, ele tinha sujeira nos contatos, né? Então, conforme a frequência que a gente ajustava lá na saída, ele dava aquele rustido, que a maioria das pessoas aí que já usou rádios mais antigos ou rádios de sintonia manual, né, como esse que usa capacitor variável, já viu esse tipo de fenômeno, né? Inclusive lá, quando nós testamos a primeira vez esse gerador de RF, que nós usamos o radinho motorrádio para fazer o teste, esse rádio motorrádio, inclusive, está com esse problema. Quando ajusta aqui faz a sintonia, né, dele, ele estava rustindo, porque tem sujeira no capacitor variável. Mas o que eu gostaria de aproveitar essa fase aqui da restauração do gerador e compartilhar com vocês, principalmente aqueles mais novos na eletrônica que não viveram essa época aqui dos capacitores variáveis, né? Porque hoje os rádios eles são todos de sintonia digital. Você praticamente hoje não precisa mais se preocupar com sintonia, porque o seu rádio ele consegue inclusive localizar as estações e memorizar essas estações para que você escute a frequência que você quer, ou a rádio que você quer ouvir, né? Mas nesse tempo aqui da eletrônica clássica, o que se tinha era isso, você para sintonizar, por exemplo, né? Esse rádio motorrádio 4 faixas que nós usamos no primeiro teste. Para sintonizar a estação, ele tem aqui um capacitor variável também, que o que muda para esse capacitor é que aqui o encapsulamento é diferente. Na verdade, o conceito é o mesmo, né? Mas aqui ele foi encapsulado de um jeito diferente, então esse capacitor aqui variável já é evolução desse capacitor variável, aonde o núcleo era de ar, né? Ou seja, você não tem, deixa eu pegar aqui um que está fora aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem, né? O que a gente tem aqui? A gente tem um contato fixo, que na verdade dois contatos, né? Esse capacitor aqui, esse capacitor variável de rádio, ele tem dois contatos, né? Ele é duplo. Então, você tem uma parte fixa aqui na parte de baixo, que está isolada da carcaça, né? Aqui, ó, ele tem um material isolante. E você tem uma parte móvel, que é essa parte de cima, que está ligada na carcaça. Então, o que acontece? Você tem um capacitor da carcaça até o contato e outro capacitor da carcaça até o contato.
é graças a isso que você consegue variar a capacitância quando mexe aqui no eixo dele, né? Quando você faz o movimento. E por que ele tem um núcleo de ar? Logicamente porque não existe nada aqui entre as placas, né? As placas se cruzam aqui, né? E elas não se encostam, elas não podem se encostar. É graças a isso que você tem o efeito da capacitância, né? Se elas se encostarem, o fenômeno que acontece na prática é esse rustido que nos rádios que usam capacitor variável se nota. E era exatamente o que acontecia aqui no nosso gerador. Conforme a frequência que se ajustava aqui, ele estava rustindo. Então, duas coisas eu quero demonstrar para vocês hoje, o mais rápido possível, né? Mas antes, para aqueles que já olharam os vídeos do canal, aqui está o Transglobe um dos Transglobes que nós estamos restaurando, né? Rádio Transglobe. Ele é um rádio transistorizado, né? Então, ou seja, ele não é um rádio tão antigo e ele usa aqui um capacitor variável, né? Que tem aqui, ó, vamos ver juntos aqui quantos contatos tem, ó. Aqui dá para ver até as ligações, ó, dos contatos. Porque, claro, um rádio multifaixas, né? Esse rádio tem 9 faixas. Então, olha o que eles fizeram aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 capacitores num mesmo suporte, né? Numa mesma carcaça, ó. Você tem aqui, ó, quando você faz um movimento, você tem 7 capacitores variáveis comutando ao mesmo tempo. Ok? Bom, este é um bom exemplo de um rádio transistorizado que usa um capacitor variável. Bom, o motorrádio também é um exemplo, né? Como eu já falei antes, que usa um capacitor variável, apesar de ser um encapsulamento mais moderno, mas também é um capacitor variável, manual. Duas coisas então eu vou fazer aqui agora. E vou aproximar mais o vídeo para ficar um pouco mais didático para vocês. Primeira coisa então, se isso aqui é um capacitor variável, né? Que como nós já vimos. Capacitor variável que tem, na verdade aqui nós temos 2 capacitores, né? Estão lá a parte das placas fixas, que estão lá, que estão isoladas da carcaça, e as 2 placas móveis, né? Que estão ligadas na carcaça. O que eu posso fazer então? Primeira coisa que eu tenho que me preocupar com relação a um capacitor variável desse tipo. Como essas placas estão expostas, ou seja, o núcleo de ar, o defeito mais comum que dá nesses capacitores variáveis é entrar sujeira entre essas placas. Ao longo dos anos, as sujeiras a poeira vai entrando e a umidade do próprio ar vai criando aqui dentro partículas, né, de sujeira que vão acabar conduzindo, que vão acabar alterando essa capacitância, que vão acabar criando resistências entre as placas e interferindo. Então, como é que se limpa capacitor variável desse tipo? Bom, vamos lá. A coisa mais importante, não existe líquido nem nenhum tipo de limpeza que seja eficiente para esse tipo de capacitor. Como é que se faz essa limpeza? Uma lixa o mais fino possível. Aqui nós estamos usando uma lixa d'água 2200, que é uma lixa muito fina. E a ideia não é lixar as placas, a ideia é literalmente limpar as placas, né? Então você pega uma lixa muito fina e faz uma limpeza entre as placas. Essa passada de lixa que você vai dar aqui no meio das placas vai remover qualquer limpeza, qualquer impureza, melhor dizendo, né? Que possa ter se criado aqui entre as placas. Não precisa muita coisa, uma passadinha aqui em cada placa e pronto. Um cuidado que tem que ter, não altere a posição das placas, não força, não empurra as placas para os lados. Porque, logicamente, se essas placas se cruzam aqui dentro, né, o efeito que a gente não quer que aconteça é que essas placas encostem uma na outra, né? Então, olha lá, dá para ver bem? Elas se cruzam, né? Beleza? Feito essa dica, então agora vamos para o teste propriamente dito. Vamos lá. Qual o teste que a gente vai fazer aqui? Usando a maior escala disponível no seu multímetro analógico. E aqui tem um detalhe importante. Tem que ser um multímetro analógico. O multímetro digital não é para isso, tá? Você não vai conseguir. Então aqui, escala de 10K.
aqui, ajusto o fundo de escala. A escala de 10K, ela é tão sensível que ela mede inclusive a impedância do corpo humano, né? Quando você pega aqui, você vê que ela consegue medir a impedância da pele, né? Então vamos lá. Qual o teste que a gente vai fazer agora aqui? Se essas placas se sobrepõem e o núcleo é de ar, não pode haver contato entre elas e nem sequer a mínima resistência. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar aqui o capacitor totalmente aberto. O meu multímetro está ligado na escala mais sensível. E vamos ver se vai indicar alguma resistência aqui. Vamos lá, eu estou mexendo aqui no capacitor. Estou mexendo no capacitor. As placas já estão... A parte móvel do capacitor já está entrando aqui na parte fixa, né? Ou seja, as placas já estão se cruzando. Vou até o fim. Beleza, o capacitor totalmente fechado, capacitor variável totalmente fechado, nenhuma resistência. Bom, isso me dá uma dica. Qual a dica que eu já penso aqui? É que não existe um contato entre essas placas, porque se existisse algum contato entre elas, nesse movimento do capacitor eletrolítico, do capacitor variável, eu teria alguma resistência, e não tem resistência nenhuma. Detalhe, eu limpei o capacitor antes de fazer esse vídeo. Se eu tivesse mostrado para vocês na condição anterior, quando o capacitor estava rustindo, foi exatamente isso que eu fiz. Eu fiz esse teste, coloquei o multímetro analógico e mexi no capacitor e chegou num determinado ponto em que ele me deu resistência. É bem interessante porque eu provo que tem algum problema ali. Bom, um segundo teste que eu posso fazer é com o capacímetro. Se eu sei que esse capacitor variável é um capacitor, pelo próprio nome, o que eu posso fazer? Eu vou pegar um capacímetro, né? Vou colocar na escala, aqui no caso eu vou usar a escala de, vou usar aqui 2000 PF. Escala de 2000 PF. Se ela não for a maneira mais didática de mostrar para vocês, eu altero. Mas vamos lá, vamos achar o zero do capacímetro. Beleza? Vou ligar agora aqui as ponteiras do capacímetro. Aqui não tem lado, não tem problema. Então vamos lá. Liguei as ponteiras, o capacímetro já me deu alguma medida aqui. Na escala de 2000, o capacímetro está me dando aí em torno de 950 PF. 950 PF é a capacitância do meu capacitor variável com as placas totalmente abertas. Agora vamos lá, olha o que vai acontecer. Eu vou variar, vou aproximar mais aqui, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Vou colocar alguma coisa aqui embaixo. Aqui eu acho que ficou mais fácil para vocês visualizarem. Vamos lá, vamos aproximar um pouquinho aqui. Legal, assim ficou melhor. Aqui, eu vou comutar então as placas do capacitor variável. É como se eu estivesse fazendo a sintonia do rádio. Vou mexendo lá e olha o que está acontecendo lá no capacímetro. 950 e vai subindo, 980, ou seja, conforme as placas estão se entrelaçando, a capacitância do meu capacitor variável está subindo. Olha lá, escala de 2000 PF, eu já tenho ali 1000, 1100 e vai embora, vai embora. Vamos ir até o fim para ver qual a capacitância que a gente vai conseguir aqui. Olha lá, 1233 PF. É a capacitância desse capacitor variável fechado. Se eu mudar a escala, 1.2 nanofarad. Né? Olha lá, é a mesma coisa, só dei um salto de escala. Agora eu vou fazer o contrário. Ó. Eu cheguei na minha maior capacitância, 1.23 nanofarad. Agora eu vou começar a abrir o capacitor variável. Olha lá. Abrindo o capacitor variável, a gente já sabe que a minha capacitância está diminuindo. Né? Olha lá. Aqui eu já passei para PF, né? Desculpa, NF, nanofarad. 0,95 nanofarad ou 952 picofarad. Bom, um outro fenômeno que eu posso simular é o seguinte. Suponha que em algum momento, quando eu estou aqui
fazendo a sintonia do meu gerador de RF, do meu rádio, com capacitor variável, né, com sintonia manual. Vamos supor que em algum momento existisse algum tipo de curto. Então, o que eu vou fazer? Vou fechar o capacitor, vou pegar alguma coisa que eu possa simular uma situação de curto, uma chave qualquer, e vou encostar aqui. Olha o que vai acontecer. Olha que interessante. Olha lá o capacímetro. Zerou. Por quê? Porque existe um curto no meu capacitor, né? Ó, em qualquer lugar que eu encoste aqui, ó. Olha lá. Ó. É como se eu estivesse fazendo um curto no capacitor. Beleza, pessoal? Eu pensei em fazer esse vídeo para vocês, para compartilhar como é legal essa eletrônica que você consegue enxergar o fenômeno acontecendo, né? Isso é diferente de uma eletrônica digital, por exemplo, em que tu tem que ter um laboratório para poder imaginar os fenômenos internos que acontecem, por exemplo, num microcircuito, né? Aqui na eletrônica analógica ou na eletrônica clássica, como eu sempre digo, né? Você tem essa beleza de poder exemplificar e poder estudar e conciliar, né, a teoria com a prática e ver o fenômeno acontecendo. Legal, pessoal? Se gostaram desse vídeo, dá um joinha. Se não gostaram, também podem marcar. Mas ajudem a divulgar o canal do Museu da Eletrônica. Ajudem a ampliar esse projeto, a levar essa eletrônica clássica, essa eletrônica aí dos primórdios, né? Para aqueles que ainda não conhecem, que não têm contato com não tiveram ainda contato com esse tipo de aparelhos, né? Dessa, digamos assim, dessa geração da eletrônica analógica. Legal? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, até o próximo vídeo.